pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs, iniciamos ontem o nosso tríduo pascal, com a missa da ceia do Senhor, a missa em que celebramos a instituição da Eucaristia, celebramos o dia em que nosso Senhor nos entrega o seu maior mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, que lavou os pés dos seus discípulos. Fomos introduzidos nesse tríduo pascal que nos surpreende cada vez que o celebramos, mostrando o quanto Deus é rico em misericórdia e nos ama, o quanto Deus manifesta o seu amor por nós através da igreja, através da nossa fé, renovando a nossa esperança. E neste dia nós queremos, celebrando esta sexta-feira da paixão de nosso Senhor, viver através deste canal, através desta transmissão, esta reflexão, desta tradicional pregação ou deste momento de meditação chamado Sermão das Sete Palavras, onde mergulhamos de forma breve, de forma profunda, à luz da doutrina da igreja, à luz da palavra de Deus, à luz do que nos ensina os santos, aqueles que nos antecederam e que hoje contemplam a Deus no céu em suas reflexões teológicas e também de cunho espiritual. Nos coloquemos diante de Jesus crucificado, aquele que por amor a nós deu da própria vida para nos salvar, para nos redimir, para nos fazer experimentar a grandeza do seu amor e, principalmente, para nos salvar, pois contemplamos e tocamos neste mistério da cruz o amor misericordioso de Deus por cada um de nós. Quero iniciar esta nossa reflexão do Sermão das Sete Montanhas, das Sete Palavras de Cristo na cruz. Estava me confundindo ou trazendo à memória o Sermão da Montanha de nosso Senhor Jesus Cristo, com um trecho do Evangelho de São João, no capítulo 3, versículo 16, onde João diz que de fato Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O ponto de partida desta nossa reflexão é este texto ainda lá do início do Evangelho escrito por São João, dizendo que o Pai nos deu o seu Filho. O Pai nos enviou Jesus, nos deu o seu Filho único, primeiro, para que nele creiamos e ao crermos no Senhor, tenhamos a vida eterna. O mistério da cruz nos fala deste amor, nos fala desta loucura de um Deus que por amor deseja nos salvar, deseja nos devolver a vida eterna em primeiro lugar, que foi perdida por consequência do pecado de Adão e Eva. É importante iniciar esta nossa reflexão contemplando no mistério da cruz três virtudes que a cruz de Cristo nos apresenta ou nos propõe, já que estamos meditando para aprofundarmos e para vivermos esta Sexta-feira Santa de maneira ainda mais intensa, ao entrar mais uma vez na tua casa, você que me acompanha neste canal do YouTube. Nós queremos, em primeiro lugar, lembrar que hoje nós somos convidados a tomar posse destas virtudes da cruz de Cristo, nesta Sexta-feira Santa em que a Igreja nos ensina a guardar este grande silêncio. Nos paralisamos, paramos diante da cruz de nosso Senhor num grande silêncio de adoração, num silêncio contemplativo, num silêncio que é consequência de uma experiência profunda de um amor incondicional, capaz de amar até o extremo. Meus irmãos, esta não é uma historinha. O que celebramos no tríduo sagrado, o que celebramos na Semana Santa é a razão da nossa fé. São realidades, são dogmas de fé que nos recordam aquilo que a palavra nos ensina, onde o próprio Senhor mostra a que ponto é capaz o seu amor.
O que estamos celebrando hoje é o Cristo que também hoje quer e pode nos tirar de toda situação de morte, pode nos tirar de toda situação de morte, de angústia, de pavor em nossas vidas, para que assim nós tenhamos, como diz o próprio Evangelho de João, no versículo 16 do capítulo 3, para que tenhamos a vida e a vida eterna. A primeira virtude que podemos contemplar nas virtudes da cruz, são, três cruzes ou um tripé, aqui, que estas virtudes nos apresentarão. A primeira delas é a virtude de dar a vida. A virtude da cruz de Jesus que nos dá a vida eterna. O mundo, muitas das vezes, tem nos apresentado, é verdade, uma pseudo-vida. Quantas pessoas nós temos percebido vão se perdendo, buscando uma vida que não existe, buscando nos prazeres temporais, buscando na bebedeira, no consumo das drogas, buscando em escolhas erradas, uma perspectiva de vida que o mundo oferece, mas completamente encharcada e enxertada pelo pecado, onde, quando muitos acreditam aquilo trazer a vida, na verdade vai trazendo pouco a pouco a morte, porque distancia o coração do homem da presença de Deus. E quando nós nos deparamos com a cruz de Cristo, olhamos uma cena de morte, mas uma morte que gera vida eterna. Uma morte que dá na virtude da fé, na virtude da esperança e na própria vida, da vida em abundância. Porque a Bíblia nos fala que todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá, meus irmãos, a vida eterna. É verdade, nós precisamos passar pelo lado aberto de Cristo toda a nossa vida, a todo instante. Aqui deve ser o lugar do encontro, o lugar da ressurreição, o lugar de nossa Páscoa, onde nós recuperamos a vida, para que daqui possamos nascer de novo, para uma vida totalmente nova e cheia de esperança, que é a segunda virtude que a virtude da cruz nos convida a viver. A esperança é sim, meus irmãos, um dom extraordinário para os nossos tempos, onde as pessoas vivem tão desesperadas, ou seja, sem a esperança. O desespero tem realmente tocado o coração das pessoas, tem muitas das vezes tirado das pessoas a certeza de que nós não estamos sós, de que somos capazes sim de confiar. A virtude da esperança nos fala de que é necessário ter paciência diante de todas as tribulações. Porque é verdade, nós infelizmente nos dias de hoje, com muita facilidade, perdemos a paciência, perdemos o humor por todos os problemas que nós enfrentamos, ficamos logo azedos, né, como dizemos no ditado. Mas, meus irmãos, como um povo de fé, crescemos na esperança, porque ela, como um dom extraordinário para este nosso tempo, deseja nos salvar dos nossos desesperos, das nossas angústias, dos nossos sofrimentos. E a outra virtude, enfim, que perpassa o mistério da cruz, é a virtude da fé, porque só podemos entender um Deus que oferece o seu Filho único para morrer por um povo que não merece, porque este é um povo que pecou, é um povo que desobedeceu, é um povo que olhou para outro lugar e não para o olhar de Deus. Somente podemos entender o porquê que Deus fez isso se for pela fé. A fé que nos faz crer num Deus crucificado que ressuscitou por amor para nos salvar. É só olhar para o crucificado, meus irmãos, e nele ver a prova mais expressiva do amor de Deus por cada um de nós. Da cruz, Jesus nos entregou 7 palavras que a tradição bíblica nos apresenta, somando todos os 4 evangelhos. 7 palavras que são para nós uma via de santificação, um caminho a ser seguido, uma meta a ser alcançada.
dia a dia, custe o que custar. Quais são estas 7 palavras de Cristo na cruz? São estas palavras o objeto de nossa reflexão, desse nosso momento de meditação. Começo com um poema de São Leomagno, doutor da Igreja, onde ele diz assim: ó admirável poder da cruz, ó inefável glória da paixão, nela se encontra o tribunal do Senhor, o julgamento do mundo, o poder do crucificado. Na cruz, meus irmãos, na cruz. Nosso Senhor, cravado na cruz, suspenso na cruz, sofre as dores de uma paixão que escolheu sofrer para nos salvar. E dali, proferindo estas 7 palavras, ele deseja também nos ensinar até o fim. A primeira palavra de Jesus na cruz é: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nós lemos esse texto no Evangelho escrito por João, no capítulo 23, versículo 34. Jesus não poderia começar o seu discurso final com estas palavras de outra forma. Quando nosso Senhor diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, Jesus está mostrando a plena coerência de sua missão. A primeira palavra de Cristo na cruz é uma súplica de perdão, meus irmãos. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. O Catecismo da Igreja Católica nos diz que por sua paixão, Cristo livrou-nos de Satanás e do pecado. Ele nos mereceu a vida nova no Espírito Santo. Sua graça restaura o que o pecado deteriorou dentro de nós. E por isso, através do perdão oferecido, do perdão dado, do perdão coerente, nosso Senhor começa a deteriorar dentro de nós todo sentimento que impossibilita na nossa vida esta prática que eu diria é uma prática de fé e de confiança na justiça e na misericórdia divina. Jesus não poderia ter começado este caminho, esta via que nós estamos vivendo através deste sermão de outra maneira. É o símbolo, como eu disse, da coerência do evangelho que ele pregou. Cristo retoma o ensino que ele já tinha proferido aos seus apóstolos, quando ele disse: amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos, e inclusive aos que vos odeiam, orai por aqueles que vos maltratam, orai por aqueles que vos perseguem. Coerência divina. Plena coerência e loucura do amor. Santo Afonso de Ligório, comentando uma frase de Santo Agostinho, ele vai dizer assim: ó ternura do amor de Jesus Cristo para com os homens. Santo Agostinho vai dizer, Agostinho diz que o Salvador, na mesma hora em que recebia as injúrias de seus inimigos, procurava-lhes o perdão. Não atendia tanto às injúrias que deles recebiam e à morte a quem o condenavam, como ao amor que obrigava a morrer por eles. Porque nosso Senhor morreu também por aqueles que o insultavam. Mas dirá alguém, porque foi que Jesus pediu ao Pai que lhe perdoasse, quando ele mesmo poderia perdoar-lhes as injúrias? São Bernardo responde: ele rogou ao Pai, não porque não pudesse pessoalmente perdoar-lhes, mas para nos ensinar a orar por aqueles que nos perseguem. A atitude coerente de Jesus se dá na cruz. Assim, meus irmãos, nesta primeira palavra de Cristo na cruz, tomamos consciência da importância fundamental do perdão na nossa vida cristã. É preciso aprender a perdoar com Cristo. Com Cristo. Para vivermos também com coerência a nossa fé. A segunda palavra de Cristo na cruz também está no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 43. Quando o Senhor diz: ainda hoje
estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, Jesus se deixa crucificar para a salvação de todos, inclusive a de São Dimas, o bom ladrão. Jesus se deixa crucificar para nos abrir o caminho, e o caminho é aberto para todos, para as portas do céu. Contemplamos esta cena, Nosso Senhor no centro, ladeado por dois bandidos, por dois ladrões, por dois homens do pecado, que representam também a humanidade. E quando Cristo profere esta segunda palavra na cruz, observamos com estes dois ladrões, um a cada lado, a prefiguração de duas atitudes que também podemos abraçar em nossa vida. Primeiro, a atitude do desespero em meio ao sofrimento, que zomba da própria salvação e, por conseguinte, zombando da salvação, zomba do Salvador. E a atitude, como foi a atitude do bom ladrão, de reconhecimento e confissão dos próprios pecados. Resignação em meio aos sofrimentos presentes, com vistas também na esperança da glória futura. E olha o que o bom ladrão ouve de Jesus: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quais são as nossas atitudes do nosso dia a dia? Diante dos nossos pecados, diante das nossas quedas. De não nos conformarmos mais, de não lutarmos mais, de abandonarmos tudo? Ou a atitude de São Dimas, de dizer para Jesus: Jesus, lembra-te de mim no paraíso. Eu reconheço, somos pecadores, dizia o ladrão um para o outro. Nós merecemos o castigo, ele não. Nos apresentemos diante do Senhor neste momento da paixão para praticar aquilo que realmente a palavra nos convida a viver. São Dimas hoje praticou na sua morte várias atitudes. Primeiro, ele crê. Ele crê que Jesus pode sim dar a ele a salvação. Depois, ele se arrepende. Por isso, ele confessa que Jesus Cristo é o Messias. Jesus Cristo é o Senhor, que abre as portas do céu. Ele crê, ele se arrepende, ele confessa, ele prega, ele ama, ele confia e ele ora. Lembra-te de mim quando estiverdes no paraíso. O bem-aventurado ladrão, aquele que se tornou um santo, São Dimas, recebe esta expressão belíssima de Santo Atanásio: ó bem-aventurado ladrão, que roubastes o céu com essa confissão. Feliz este ladrão que roubou o céu do coração de Jesus com a confissão dos próprios pecados. Meus irmãos e minhas irmãs, temos a terceira palavra de Cristo na cruz. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Duas palavras poderiam resumir esta palavra de Cristo na cruz: amor e proteção. O Evangelho diz: junto à cruz estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à mulher: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. Existem duas lições teológicas que poderíamos também tirar daí. Uma primeira era que, de fato, Maria não tinha outros filhos, porque caso ela tivesse outros filhos, Jesus não precisaria entregá-la a João. Ela poderia ir com os seus outros filhos. E outra coisa era que possivelmente, aliás, revela-nos então que Maria já era viúva. São José já tinha feito a sua Páscoa.
São Afonso de Ligório, ele vai dizer, com isso deu a entender que José já era morto, porque se ele ainda não viesse, se ele ainda não tivesse morrido, ele teria tomado consigo a sua esposa e voltado para sua casa com o seu luto, vendo seu filho adotivo morto na cruz. Meus irmãos, esta magnífica palavra é a necessidade de tão boa mãe a nos acompanhar também na nossa caminhada rumo à nossa salvação. João, nesse momento, o discípulo amado, como disse o próprio Evangelho, escrito por ele, é a prefiguração de cada um de nós. E o que ele fez ao receber tanta graça? Ele imediatamente levou Maria para sua casa. Essa é a nossa atitude. Devemos ter sempre em nossas casas a presença de Maria. Nós somos aqui, Paróquia Nossa Senhora das Graças, temos como padroeira a própria Mãe de Deus, e isso deve servir como lição para cada um de nós. Devemos levar Maria conosco para as nossas casas, para termos esta edificante experiência com Jesus, com Maria e como discípulos de Jesus. Quarta palavra está no Evangelho escrito por Marcos, no capítulo 15. Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Jesus se deixa crucificar no lugar dos pecadores, porque ele se faz pecador, como disse a carta de Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 21. Jesus se esvazia de sua divindade. Mesmo sendo de divina condição, não se apegou a ser igual em natureza a Deus, mas assumiu a condição de um escravo, fazendo-se aos homens semelhantes. Ele se esvazia da divindade para dar aos pecadores a plenitude da vida eterna. Eli, Eli, lama sabachthani. Nesta quarta palavra de Jesus na cruz, meus irmãos, ele expressa a dor de carregar em seu corpo santo todo o pecado da humanidade, a fim de redimir a humanidade. Essa dor expressa este brado dado por Cristo ao repetir este salmo. Meu Deus, por que me abandonaste? Cristo, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, não se valeu da sua divindade para suportar as dores da paixão. Ele quis se submeter a estas dores, sendo ele de condição divina. Paulo, na carta aos Filipenses, diz isso no capítulo 2. Meus irmãos, cumpre saber que Jesus estava sobrecarregado de todos os pecados do mundo inteiro e por isso, ainda que pessoalmente fosse o mais santo de todos os homens, tendo de satisfazer por todos os pecados deles, era tanto de todos os pecados da humanidade, era tido pelo pior pecador do mundo e como tal fez-se réu de todos e ofereceu-se para pagar os pecados de todos, para nos livrar da morte eterna. E ali ele sentiu a dor deste sofrimento. São Leomagno traz uma importante reflexão acerca dessa palavra de Jesus, quando ele diz: esse brado de Jesus não foi uma queixa. Esse brado de Jesus foi um ensino. Ensino porque, com aquele brado, queria dar-nos a entender quão grande é a malícia do pecado, que quase obrigava Deus a abandonar as penas sem alívio, seu dileto filho, somente por ele ter tomado sobre si a obrigação de satisfazer por nossos delitos. Jesus não foi então abandonado pela divindade, nem privado da glória que fora comunicada à sua alma bendita, desde o primeiro instante, quando veio ao mundo. Foi, porém, privado do consolo sensível com o qual costuma Deus confortar os fiéis servos nos seus padecimentos. Temores, amarguras, esse abandono da presença sensível de Deus
Experimentou Jesus também no horto do Getsemane, mas o que sofreu pregado na cruz foi o maior e mais amargo de todos. Portanto, concluo esta palavra com aquilo que nos ensina o Catecismo da Igreja Católica. Ao abraçar em seu coração humano o amor do Pai pelos homens, Jesus amou-os até o fim. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Assim, no sofrimento e na morte, sua humanidade se tornou o instrumento livre e perfeito de seu amor divino, que quer a salvação de todos os homens. Na quinta palavra, Jesus diz: tenham sede. Aqui ele expressa a debilidade de seu corpo em meio aos tormentos. Comentando esse texto, Santo Tomás de Aquino, ele vai dizer que Jesus não diz que tem sede simplesmente para que sacie o seu corpo. Jesus não diz que tem sede simplesmente, nos diz também que tem sede para que seja consumada tudo aquilo que a palavra de Deus já havia profetizado. Essa sede de Jesus, meus irmãos, não era um fator simplesmente biológico. Decorrentes das circunstâncias da paixão. Essa sede de Jesus é algo mais profundo, é algo mais intenso. É a sede das almas, é a sede de nossas almas, a sede de nos levar e de nos conduzir à salvação. A cada ser humano, a cada irmão, a cada pessoa na face da terra. Essa palavra de Jesus na cruz nos remete ao momento que ele pede de beber à samaritana, lá no capítulo 4 do Evangelho escrito por São João, no Poço de Jacó. Deus tem sede da nossa vida. Se Jesus diz: tenho sede, é antes de tudo porque morre de morte verdadeira, não da morte de um fantasma, vai dizer Santo Tomás de Aquino. Ainda que apareça o seu desejo ardente da salvação do gênero humano, conforme nos diz o próprio apóstolo de Paulo. Deus, nosso Salvador, quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Santa Catarina de Sena vai dizer: é a fome e a sede do ansioso desejo que Jesus tinha de nossa salvação que o faziam exclamar sobre o madeiro da cruz: tenho sede. Como se dissesse: tenho sede e desejo de vossa salvação. Mais do que vos pode demonstrar o suplício corporal da sede. Sim, porque a sede do corpo é limitada, mas a sede do santo desejo não tem limites. Sexta palavra de Jesus: está tudo consumado. Havendo Jesus tomado do vinagre, disse: tudo está consumado. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Essa penúltima palavra de Cristo na cruz vem selar todas as profecias a seu respeito. Porque nestes momentos finais de Cristo, ele nos diz com essa palavra que toda a vontade do Pai para salvar foi cumprida nele e por ele. É como quem está dizendo um amém. Tudo foi feito. Tudo aquilo que foi anunciado, tudo aquilo que foi profetizado, se concretizou. Deus, que veio ao mundo para nos salvar, deu também ao mundo da sua própria vida. Nesse momento, Jesus, antes de expirar, antes de dar o seu último suspiro, pôs diante dos olhos todos os sacrifícios da antiga lei. Tudo aquilo que foi anunciado, tudo aquilo que foi vivido, tudo aquilo que foi prefiguração do sacrifício da cruz. Todas as súplicas dos antigos padres, dos antigos sacerdotes, todas as profecias realizadas na sua vida e na sua morte, todos os opróbrios, todos os preditos que ele deveria suportar, e vendo que tudo se havia realizado, disse: tudo está consumado. Com essa palavra, Jesus nos ensina, meus irmãos, a perseverarmos até o fim.
Nós só podemos dizer que tudo está consumado, que vivemos tudo aquilo que deveríamos viver nesta vida quando Deus determina esse tempo. E enquanto isso devemos perseverar, devemos preservar a nossa fé, perseverar até o fim, perseverar confiando nele. Não devemos ficar olhando para trás, devemos olhar para frente e para a cruz. Devemos seguir na direção certa. Devemos seguir em direção ao alvo. A nossa meta é a salvação que nos foi oferecida gratuitamente pelo próprio Deus. Isso é buscar as coisas do alto. O nosso alvo é o céu. Tudo aquilo que ele ensinou se concretizou. O nosso saudoso Papa, São João Paulo II, ele vai dizer numa carta escrita aos sacerdotes por ocasião da Quinta-feira Santa, no ano de 1998, esta homilia, esta carta aos sacerdotes, me lembro bem quando foi lançada, porque foi no ano em que eu ingressei para o seminário. Ingressei dia 31 de janeiro de 1998, e o Papa escreveu esse trecho, essa carta, para os sacerdotes no dia 25 de março desse mesmo ano. Ele vai dizer assim para os sacerdotes em especial, mas também para cada um de nós. O Evangelho de São João, com as palavras cheias de carinho e de mistério, refere a narração da primeira Quinta-feira Santa, quando tomou lugar à mesa com os discípulos no cenáculo, o Senhor. Ele que amar os seus que estavam no mundo, levou até ao extremo o seu amor por eles. Até o extremo. Até a instituição da Eucaristia, que é uma antecipação da Sexta-feira Santa, do sacrifício da cruz, do mistério pascal. Durante a ceia, Jesus toma o pão nas suas mãos, pronuncia aquela palavra de bênçãos, as palavras da consagração, pronuncia as palavras de oferta que ele deveria cumprir para que pudesse instituir aquele mistério eucarístico. Como quem quer nos dizer: consumatum est. Tudo está consumado. Oferecido uma vez por todas sobre o Calvário. Este é o sacrifício confiado também aos apóstolos, graças ao Espírito Santo, com o Santíssimo Sacramento, que é a Igreja. O Santíssimo Sacramento da Igreja. Meus irmãos, assim, Deus nos convida, enfim, a perseverarmos confiando até o fim nele. Confiando sempre nele. E a última palavra de Jesus, para concluirmos, é: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A morte de Cristo é, ao mesmo tempo, o sacrifício pascal que celebramos, que realiza a redenção definitiva dos homens pelo Cordeiro que tira o pecado do mundo. É o sacrifício da nova aliança, que reconduz o homem à comunhão com Deus, reconciliando com ele pelo sangue derramado por muitos para a remissão dos nossos pecados. O cumprimento perfeito da lei, meus irmãos. Enfim, só podia ser obra do legislador divino, nascido sujeito à lei na pessoa de seu Filho. Em Jesus, a lei não aparece mais gravada em tábuas de pedra, mas no fundo do próprio coração daquele que se faz servo, que julga a humanidade, que faz uma nova aliança com o seu povo, que cumpre a lei até o ponto de tomar sobre si a maldição da lei, na qual incorrem aqueles que não praticam os preceitos da mesma. Porque a morte de Cristo aconteceu para nos resgatar das transgressões cometidas no regime da primeira aliança. Com estas palavras, meus irmãos e irmãs, Jesus nos ensina a entregar-nos sempre, livre, totalmente ao Pai, que está sempre de braços abertos para nos esperar, na medida que nós confiamos nele. Por fim, por sua santíssima paixão no madeiro da cruz, mereceu-nos a justificação, mereceu-nos a salvação,
assim como a igreja venera a cruz, dizendo cruz ave, cantando, é um hino antigo, cruz ave spes única, salve a cruz, única esperança. Que nesta sexta-feira santa você possa mergulhar no mistério da paixão de Cristo, possa tocar o lado aberto de Jesus e com esta reflexão, meus irmãos, viver intensamente às 15 horas com toda a igreja este grande silêncio. O sacerdote irá entrar na igreja, nos templos, num profundo silêncio. Irá prostrar-se diante do altar desnudo, nesse sentimento de silêncio profundo, de total abandono, de total confiança. Que Deus nos abençoe. Que a Virgem Maria nos ajude a vivermos esta Semana Santa com um profundo espírito de oração e uma profunda experiência de confiança plena no Senhor. Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.